Olá pessoal, bem-vindos a mais uma reunião da Vida Lisboa, desta vez online. Estejam à vontade para louvar a Deus todos juntos. Bora lá. Quando eu só vejo batalhas, tu vês vitória. Quando eu só vejo montanhas, tu as moves de lugar. E quando as trevas me cercam, teu amor me envolve. Não preciso temer, estou seguro em ti. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. E se tu és por mim, quem será contra mim? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando eu só vejo as cinzas, tu vês beleza. Quando eu só vejo a cruz, vês o túmulo vazio. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Nossa fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Nossa fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Nossa fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Oh Deus, a batalha pertence a ti. Obrigado, Deus, por tudo o que Tu és para nós, Deus. Obrigado por Tu nos guardas. Obrigado por Tu nos proteges. Obrigado por estares connosco a cada dia, Deus. Obrigado porque podemos confiar em Ti, Deus. Obrigado por estamos nas Tuas mãos, Deus.
para e a montanha para eu subir. Em desespero olhei para os céus e o teu nome eu exclamei. Na escuridão a tua bondade rasgou as sombras do meu ser. Está terminado, o fim está escrito. Jesus Cristo, esperança em ti. Não imagino maior redenção. Quem mais podia ter tanto amor? O Rei dos Reis desceu da glória, levou na cruz o meu pecado. Ele está vivo, estou perdoado. O Salvador me chama assim. Senhor tão belo, sou teu para sempre. Jesus Cristo, esperança em ti. Aleluia, louvo que me libertou. Aleluia, a morte já não manda em mim. Tu quebraste as correntes, há salvação no teu nome. Jesus Cristo, esperança em mim. Aleluia, louvo que me libertou. Aleluia, a morte já não manda em mim. Tu quebraste as correntes, há salvação no teu nome. Jesus Cristo, esperança em ti. Veio amanhã, abriste os olhos, teu corpo morto ressuscitou. E no silêncio, com voz de trovão, venceste a morte para todo o ser. Abriste os olhos, seu corpo morto ressuscitou. E no silêncio, com voz de trovão, venceste a morte para todo o ser. Jesus, tu és vitorioso. Aleluia, louvo que me libertou. Aleluia, a morte já não manda em mim. Tu quebraste as correntes, há salvação no teu nome. Jesus Cristo, esperança em mim. Aleluia, louvo que me libertou. Aleluia, a morte já não manda em mim. Tu quebraste as correntes, há salvação no teu nome. Jesus Cristo, esperança em mim. Jesus Cristo, esperança em mim. Sim, tu és esperança em mim.
Deus é mesmo uma esperança em nós, em que nós podemos confiar e é tão bom poder cantar isto. Amém. Vamos agora ficar com os nossos anúncios e logo de seguida também a partilha, está bem? Olá Igreja! Dia 24 de janeiro, próximo domingo, vamos ter o pastor Nuno Ornelas, da Comunidade Cristã de Lisboa, a partilhar a palavra connosco, aqui no nosso canal do YouTube. Dia 30 de janeiro é dia de Creative Session, também de forma online. A nossa equipa de louvor tem estado a preparar algo incrível para partilhar com todos nós, por isso não vais querer perder. Junta-te a nós, às 18 horas, aqui também no nosso canal do YouTube, a partir da tua casa. O nosso retiro de casais está aí à porta, mas ainda vais a tempo de te inscreveres. De 26 a 28 de fevereiro vais ter a oportunidade de trabalhar e melhorar o teu relacionamento com a tua cara metade. Por isso inscreve-te! Vamos agora ter o nosso momento de oferta. De seguida vai estar no vosso ecrã as formas pelas quais podem contribuir. E logo de seguida vamos passar à mensagem. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Timóteo Josué e tivemos um tempo de louvor e adoração brutal e nós agora vamos juntos estudar a Palavra de Deus, ok? Eu quero começar por dizer o tema da minha mensagem nesta manhã e o tema é a arte de saber esperar. E porquê que é tão difícil nós sabermos esperar? Pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade mesmo em conseguir esperar. Eu gosto de ter tudo sob o meu controle, gosto de perceber como é que as coisas estão a ocorrer. Então, para mim, é muito difícil saber esperar. Eu não sei quanto a vocês se também se identificam com isso. Esperar não é fácil. Esperar implica que nós estejamos dependentes de terceiros. E dando um pequeno exemplo, nós ao final do mês estamos à espera de receber o nosso ordenado, o nosso salário. Então, nós estamos a esperar, estamos a confiar de que vamos receber esse mesmo ordenado. Estamos a depender de terceiros, estamos a depender de outras pessoas. E tudo o que é isso que foge do nosso controle, daquilo que foge do nosso domínio, é estranho, é constrangedor. Nós não podemos efetivamente controlar aquilo que está à nossa frente, aquilo que nós gostaríamos que fosse da maneira que nós gostaríamos. Então esperar é um processo. Esperar envolve confiar. Eu estou casado relativamente há pouco tempo e há umas semanas atrás a Ana, a minha esposa, ela pediu para eu poder lavar a casa de banho. E ela pediu aquilo 1, 2, 3, 4 vezes e eu tenho que admitir, eu não fiz a minha parte, eu não fui logo lavar quando ela pediu. Ela estava à minha espera para poder lavarmos a casa de banho. O que é que quero dizer com isto? Ela estava a confiar, estava a delegar em como eu iria fazer aquela tarefa doméstica e acredito que para ela não terá sido fácil este processo de espera, do género, ok, eu pedi, ele hoje vai fazer, ele hoje não fez, amanhã ele vai fazer, ok, ele não fez, mas amanhã de certeza que ele vai fazer. Então realmente esperar não é fácil. Nós estamos a delegar, nós estamos a confiar de que alguém faça alguma coisa. E esperar também é um processo que muitas das vezes nós temos mais dúvidas do que respostas. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Este profeta Abacuque, ele tinha o seu coração bastante agitado. E ele vai fazer esta oração a Deus, mesmo de dentro do seu coração, ele vai gritar aos céus e ele vai dizer tudo aquilo que tinha para dizer a Deus, porque ele tinha um coração bastante perturbado. E ele vai dizer, até quando, Deus? Até quando eu terei de pedir socorro? Porém, tu não ouves. Até quando? Até quando? E só para vos dar aqui um contexto daquilo que estava a acontecer, porque vai ajudar-nos a perceber esta mesma questão de Abacuque. A verdade é que no reino de Judá, o reino de Judá estava a enfrentar uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise social. A nação estava espalhada, a nação estava
a tentar reerguer-se, a tentar se reconstruir, havia imoralidades, ou seja, o povo tinha as costas voltadas para Deus, não havia amor pelo próximo, não havia respeito. Isto faz-nos aqui lembrar um pouco dos tempos em que nós estamos a viver, porque mais do que nunca, hoje somos levados a pensar: Deus, será que tu estás no controle das situações? Deus, onde é que tu estás? Porquê é que isto está a acontecer, Deus? Será que tu tens tudo sobre o teu controle, Deus? Será que tu existes? E começamos aqui numa roleta russa de colocar questões a Deus e mais, e o nosso coração começa a ser assaltado por pensamentos que vão gerar frustração, que vão gerar dúvida. E estas são questões que se calhar tu hoje mesmo, nesta manhã, já questionaste-te a ti, a Deus, se calhar algo que aconteceu na semana passada, algo que tu sabes que está para vir na próxima semana, alguma resposta que tu se calhar estás à espera que possa vir e tu queres que seja uma determinada resposta e tu não sabes, não tens as coisas sobre o teu controle. Então como é que está o teu coração nesta manhã? Será que tu estás perturbado? Será que tu tens o teu coração assaltado e foi tomado por estes pensamentos que faz com que tu não consigas descansar? Deus, ele quer tomar conta de ti. E é verdade que saber esperar não é fácil, é um processo e implica muita coisa, mas Deus quer tomar conta de ti neste mesmo processo. Há momentos de deserto, há momentos em que não sabemos o que é que está a acontecer à nossa volta, não temos todas as respostas, mas ainda assim nesses mesmos momentos Deus está connosco, Deus nunca se ausentou e Deus quer estar contigo na tua vida. É interessante, Salmo 62, e vamos ler Salmo 62. Salmo 62, versículos 5 e 6, diz-nos que a minha alma, ela espera em Deus. Como é que está a tua alma nesta manhã? E este texto não nos fala se tu és ou não espiritual, não nos fala se tu és ou não religioso, não nos fala se tu tens todas as certezas absolutas sobre a fé cristã. Não, este texto fala-nos que a tua alma tem que esperar em silêncio diante de Deus. Como é que está a tua alma nesta manhã a esperar? E o texto continua a dizer: pois nele Deus está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e Ele é a minha salvação. Somente Ele é a minha fortaleza, onde não serei abalado. A palavra de Deus, a Bíblia, ela afirma que se tu esperares em Deus, tu não serás abalado. Não é que os problemas desapareçam. O próprio Jesus, ele disse que neste mundo nós iríamos ter lutas, iríamos ter dificuldades. Agora aqui a questão é que nós podemos encarar essas mesmas lutas e dificuldades com uma perspectiva totalmente diferente, com uma certeza inabalável nos nossos corações, com convicção, com a identidade de estarmos firmados em Cristo. Então que a tua alma ela possa esperar em silêncio diante de Deus. É interessante que o texto não diz que é Deus que está em silêncio. É eu que tenho que estar em silêncio diante de Deus. E se calhar tu tens estado à espera de uma resposta de Deus e ainda não conseguiste perceber qual é essa resposta porque diariamente, continuamente, tu tens levantado a tua voz para questionar Deus. E eu quero te desafiar nesta manhã que tu possas silenciar o teu coração, acalmar, aquietar o teu coração para que possa ser Deus a falar contigo. Ele é a tua rocha, Ele é a tua salvação, Ele é a tua fortaleza, é nele que tu tens que te refugiar. Porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz e poder restaurar o relacionamento que sempre desejou ter comigo e contigo. Então Ele já fez a parte dele, Deus já fez a sua parte ao dar o seu Filho Jesus. Então confia nessa verdade, confia nessas promessas e deixa que Deus possa falar contigo. Ainda voltando ao livro de Abacuque, diz-nos que Deus, Ele é a nossa força. No capítulo 3, versículos 19, diz-nos que o Senhor Deus, o Senhor soberano, Ele é a minha força. Está a reforçar aquilo que Ele já sabia.
Abacuque questionou Deus, é verdade, mas ele agora faz um shift totalmente naquela forma de pensar, naquela inclinação onde tinha o seu coração, e agora olha para Deus e diz: Deus, Tu és a minha força. Colossenses capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo, ao falar à igreja em Colossos, ele vai dizer algo interessante no capítulo 1, versículo 11, diz: oramos também para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Esta igreja em Colossos estava a enfrentar as mesmas dificuldades que a nação de Judá enfrentou. Crise moral, falta de respeito, falta de identidade, falta de valores na sociedade, nas famílias, nos indivíduos, uma crise espiritual, uma crise económica, até social. Esta igreja em Colossos estava a viver exatamente o mesmo que muitos anos antes a nação, o povo de Judá estava a viver. Então o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, vai dizer: oramos para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Nós em nós mesmos não temos força para enfrentar as lutas e as adversidades da vida. Era bom se assim fosse, porque lá está, estaríamos dependentes de nós mesmos. Mas muitas das vezes nós sabemos que no nosso interior já não consigo mais, já não aguento, já fiz tudo aquilo que poderia fazer. Lembra-te, Deus, Ele é a tua força. O Espírito de Deus que habita em ti, Ele é a tua força. Sejam fortalecidos no poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Então, o poder de Deus opera em nós para que nós possamos ter perseverança, possamos ter paciência, possamos nos tornar mais resistentes e mais resilientes às batalhas, às lutas da vida, às barreiras que se levantam. Elas estão lá dia após dia. É verdade, mas nós podemos enfrentar essas mesmas lutas com uma perspectiva diferente, com um foco diferente. O texto continua a dizer que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. E não é fácil. Não é fácil num momento de dor, não é fácil num momento de luto, de perda, de desânimo, de frustração. Não é fácil nós mantermos esta atitude em que nós olhamos para Deus e abrimos o nosso coração e prostramos os nossos pés em adoração e louvor. Não é fácil. Eu não estou a falar como que isto fosse uma receita em que vai ser sempre fácil dobrar os nossos joelhos e sermos gratos e sermos alegres a Deus Pai. Há momentos em que não é fácil, mas é nesses mesmos momentos que nós mostramos e revelamos o nosso caráter como cristãos, onde está a nossa identidade. Então, Deus, Ele é a tua força, mesmo em momentos de espera, mesmo em momentos de silêncio e de dificuldade. O versículo 19 de Abacuque também nos diz que Ele torna os nossos pés firmes. É necessário nós termos os nossos pés firmes. Eu não sei se tu gostas de boxe ou não, se tu conheces aquilo que é os combates de boxe. Todos nós, se calhar, crescemos com aqueles filmes do Rocky Balboa e conhecemos os ataques, as defesas, os contra-ataques. E eu fui pesquisar e é bastante interessante que um lutador de boxe tem que ter um trabalho de pés muito bem trabalhado. Ok? Não é só aquilo que ele faz com as mãos e com os braços, mas, acima de tudo, ele tem que ter um bom trabalho de pés. Para quê? Para que ele se possa desviar dos ataques do inimigo e possa manter uma maior resistência e resiliência naquele mesmo combate, e para que possa também estar numa posição de vantagem sobre o adversário. Então é interessante nós pensarmos nisto, porque a Bíblia diz que nós temos que ter os nossos pés firmes. Como é que estão os teus pés nesta manhã? Estão firmes em quê? Estão firmes no valor monetário que tu tens na tua conta bancária? Estão firmes no projeto que tu investiste? Estão firmes na tua família? Ou será que estão firmes em Cristo? E nós temos que ter os nossos pés firmes em Cristo, porque a verdade é que tudo isto passará. A terra e os céus irão passar. Nós sabemos que a morte, ela é uma certeza. Mas onde é que nós temos hoje os nossos pés firmes? Será que são nas coisas físicas e materiais?
ou é algo muito mais profundo? E falamos no sentido do mundo espiritual, daquilo que é a presença de Cristo na nossa vida. Onde é que tu tens os teus pés firmes? E o versículo 19 diz-nos também que quando nós temos os nossos pés firmes, nós vamos andar em lugares mais altos. Então vamos reler o versículo 19 para nos situarmos. O Senhor soberano, Ele é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Para quê? Para que eu possa andar em lugares altos. Lugares altos fala-nos em lugares de perspectiva, um lugar elevado. E quando nós estamos num lugar de perspectiva, nós estamos a ver aquilo que está a acontecer. Podemos não saber os detalhes, mas sabemos no geral aquilo que está a acontecer, mas porque estamos num lugar mais alto, num lugar de destaque, conseguimos ter uma perspectiva diferente. E quando nós temos uma perspectiva diferente, nós podemos encarar também esses mesmos problemas. Aquilo que Deus quer te fazer é, nós vivemos aqui nesta esfera deste mundo físico, mas Deus quer te levar para um lugar diferente, para um patamar diferente, para um mundo espiritual em que tu consegues olhar e perceber, ok, isto que está a acontecer aqui não é efetivamente esta pessoa ou esta situação, mas é algo que está por detrás, é todo um contexto, uma esfera espiritual, porque ela é real. Acreditemos nela mais ou menos, tenhamos algo mais visível ou presente nas nossas vidas ou não, mas a esfera espiritual ela é presente e Deus quer te levar para esse lugar alto para que tu possas ter compreensão e entendimento. Mas mesmo que não tenhas, confia em Deus. O exemplo de Abacuque é uma história espetacular, porque Abacuque ele não profetizou, ele era um profeta da nação de Judá, mas ele não profetizou efetivamente para a nação ou para as pessoas. Aquilo que nós encontramos no texto de Abacuque é Abacuque a receber uma mensagem de Deus para entregar a Deus. Até soa um bocado estranho. Então Deus vai dar uma mensagem a um profeta para o profeta falar para Deus. É algo novo que nunca tinha acontecido aqui com os profetas. Então o exemplo de Abacuque deve fazer algo em nós, deve encorajar-nos a nós olharmos para a nossa vida e examinarmos a nossa vida e a sairmos deste lugar de dúvida para um lugar de confiança. Se calhar quando nós crescemos ou fomos adultos e fomos levados a crer que duvidar é errado, e eu quero também descansar o teu coração, dizer que duvidar não é errado. Duvidar simplesmente indica que tu estás num processo de crescimento, estás num lugar em que tu queres aprender, queres conhecer, queres descobrir mais acerca de Deus, mais acerca daquilo que é a sua vontade e o seu propósito para a tua vida. Agora, o que não vai ser saudável para ti é se tu ficares nesse processo, nesse estágio, se assim podemos dizer, nesse estágio de dúvida. Já houve momentos na minha vida em que eu mesmo fui assolado por esta dúvida, por esta desconfiança, e Deus usou pessoas para me resgatar daquela prisão, porque há momentos em que se torna mesmo uma prisão de amargura e de frustração. Então há momentos, há seasons, há estações na nossa vida em que nós temos dúvidas, não temos todas as certezas, mas Deus quer te resgatar dessa prisão da dúvida, do medo, para que tu possas colocar os teus olhos naquilo que realmente é importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ensina-nos algo espetacular e diz-nos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por outras palavras, quer dizer que se tu não confiares em Deus, todos os teus sonhos, ambições, todo o teu coração, todos os teus sentimentos, todas as tuas emoções, todos os teus medos, todas as tuas frustrações, se tu não confiares, se tu não delegares isso a Deus, Deus não se pode agradar da tua vida. E usando aqui uma expressão conhecida, Deus tem as costas largas. Deus tem poder, tem autoridade para controlar todas as circunstâncias que estão na tua vida e ajudar-te a poderes ultrapassar, a poderes viver com essas mesmas lutas e dificuldades. Então, sem fé, sem confiares em Deus, como é que tu podes agradar a Deus? Nós temos que confiar mais em Deus, delegar mais para Deus. E terminar com a forma como o profeta também diz
que capítulo 3, versículos 17 e 18, diz-nos que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita não dê azeitonas e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, porque exaltarei o Deus da minha salvação. Bom, tu não tens rebanhos, então essa parte tu não tens que ficar preocupado. Se calhar tu não tens uma figueira, então não estás a compreender bem como é que este texto se aplica à tua e à minha vida. Deixa-me dizer que o que se aplica à nossa vida com este texto é exatamente o início. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a colheita não dê azeitonas, ainda que este problema não seja resolvido no meu timing, ainda que esta circunstância não seja, não termine da maneira que eu acho que deva terminar, ainda que eu vou adorar e exaltar a Deus. A adoração, ela é essencial no momento de espera. A adoração, ela é essencial no momento de espera. Quando estamos no momento de espera e parece que não há nada que nós possamos fazer, bom, nós já vimos que podemos confiar e obedecer a Deus e à sua palavra, mas acima de tudo nós podemos adorar. E adorar pode parecer uma palavra assim meio que mete medo, que assusta, mas adorar é quebrantares o teu coração, é abrires o teu coração, as tuas dúvidas a Deus e dizeres: Deus, ainda que isto não seja da maneira que eu acho que deva ser, ou ainda que isto não corra da maneira que eu quisesse, Deus, eu vou-te adorar, porque em primeiro lugar tu deste o teu Filho Jesus, que morreu por mim. Eu vou-te adorar porque tu me amas acima de todas as coisas e eu tenho imenso valor para ti. Então, o louvor e a adoração ajuda-nos, porque é um instrumento e uma ferramenta que faz com que o nosso foco fique em Deus e não no problema. E muitas das vezes, esperar é difícil e saber esperar é difícil porque nós temos o nosso foco no problema e não em Deus. E quando nós temos o nosso foco no problema, nós ficamos desamparados. Mas quando nós temos o nosso foco em Deus, nós ficamos com esperança e nós ficamos confiantes de que tudo irá correr de acordo com a vontade de Deus. E não é fácil? Não. Mas é algo que nós temos que fazer dia após dia. Confiar em Deus. Levar o nosso coração à presença de Deus e dizer: Deus, estou aqui. E eu quero falar contigo, mas quero que tu fales comigo acima de todas as coisas. Então esta é a mensagem que eu queria partilhar connosco nesta manhã e que nós possamos sair daqui desafiados a termos uma atitude mais correta em momentos de dificuldade, em momentos de dor. Eu vou orar porque acho que é oportuno o timing e quero orar por ti especificamente, por vocês, aliás, porque nós estamos a viver como nação, como mundo, como humanidade, nós estamos a viver tempos difíceis. E há uns tempos atrás eu estava no meu carro, e eu não tinha isto nas minhas notas, mas é interessante. Há uns tempos atrás eu estava no meu carro e estava a ouvir rádio, uma rádio que estava a passar notícias, não música, mas notícias, e eles estavam a falar sobre este problema do Covid e tantas outras coisas. E aquela pessoa que nem sequer era cristã, ou pelo menos nunca revelou o ser, ela disse que pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade estava a tornar-se humanidade, porque estava a juntar-se vários povos, línguas e nações para que o bem chegasse a todos. Todos os povos, línguas e nações. Esse é o desejo de Deus. Então deixa-me orar para que, como humanidade, nós possamos colocar os nossos olhos em Deus neste momento que atravessamos, que acredito que esteja a ser difícil para muitos de nós, ok? Deus, Tu és bom acima de todas as coisas e sabemos que a Tua fidelidade ela dura para sempre, Deus. Ainda que nós não tenhamos todas as respostas, Jesus, ainda que nós não consigamos ver o futuro e perceber se
se o problema vai ficar resolvido ou se as coisas vão correr da forma como que nós imaginamos e projetamos, mas ainda assim, ainda que, Deus, nós queremos exaltar-te, queremos trazer honra ao teu nome, porque sabemos que tu estás no controle, Deus. E quando estivermos mais desanimados, mais em baixo, Deus, que tu possas trazer pessoas à nossa vida para nos ajudar a exercitar a nossa fé, para nos ajudar a colocar os nossos olhos em ti, com o foco certo, não no problema, mas em ti, Deus. Obrigado, Jesus, porque tu morrestes na cruz por nós. E sabemos que por isso nós somos livres e não estamos mais numa prisão de amargura, de medo, de ansiedade, mas podemos ser retirados e podemos ser salvos para uma nova vida de alegria e de paz. Que a tua paz, Jesus, que sabemos que excede todo o entendimento humano, Deus, ela possa tocar nos corações de cada um de nós nesta manhã. Oramos isto no nome de Jesus. Obrigado por terem estado connosco. Nós desejamos, como Vida Lisboa, que possa ser uma semana extremamente abençoada e estamos cá para vocês. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato connosco nas nossas redes sociais e teremos todo o gosto para falar convosco.